Ok, vamos voltando. Nossa, eu tinha mais de 20, agora só tem 12. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Josué, você tá tão quietinho hoje, tá tudo bem? Ah, Tati, calor demais da conta. Não vai falar, não esquenta não, pode falar. Eita. Ai, que eu tô meio sem roupa aqui, aí não dá, né? Ficar Não, aparecendo. não precisa aparecer não, mas é que você tá caladinho, você sempre participa. Você não falou nada hoje. Você tá com preguiça, né? É que você, eu não posso falar nada que você briga comigo. Não pode bater nas Poxa, velhas na rua. Não quero falar, não. que dado interessante, né? Além do preconceito contra a mulher, tem o preconceito Ainda contra a agride, idade. agride ainda. A idade. Não, eu acho assim, Ah, é a idade. não é só você não, e não é só velha não. Quando a gente vê um senhor de idade, um velho, vamos dizer assim, É. também existe, ah, só podia ser um velho. A gente fala isso. Nossa, eu falo demais às vezes. Dá até uma dorzinha no coração depois, é paia. Arrepende, pede perdão Arrepende. pelo pecado, Aí eu lembro do meu vô, tadinho. tá Que vendo? tá aqui em casa, aí eu falo, não, tadinho, meu vozinho. Empatia, É. colocar no lugar do outro, é isso mesmo. Vamos voltar aqui para o artigo. Eu estava falando então das situações mais temidas pelas pessoas. Então, a primeira, a gente conversou em relação à via. Agora, existe também algumas pessoas que têm medo em relação ao veículo. Que tipo de medo em relação ao veículo? Ter um problema mecânico, ter medo de perder a direção. Às vezes é um carro muito potente, a pessoa acha que tem necessidade de dirigir em alta velocidade, e isso pode implicar em algum medo. 3. Medo em relação às condições climáticas. Conduzir, por exemplo, na chuva, conduzir à noite. Tem gente que sabe dirigir, mas não dirige à noite. Tem gente que sabe dirigir quando está ventando, não sai de casa. Às vezes não é exatamente o medo de dirigir, é o medo dessa condição climática, o medo da chuva, o medo do vento, o medo da neblina, é que pode também provocar esse medo de dirigir, esse bloqueio, né? Eu lembro quando eu comecei o meu mestrado em Goiânia, e eu tinha que ir umas 2, 3 vezes por semana à tarde para Goiânia, e um dia estava começando a chover, não, já estava chovendo, e vocês sabem, né, gente, a BR de Goiânia, ela tem sérios problemas com água. E aí estava ventando muito e chovendo muito. E eu lembro que quando o carro passou numa poça d'água, eu lembrei que não pode pisar no freio. Eu não pisei no freio, eu segurei o volante com força. Mas o vento era tão forte que ele jogou meu carro. A água fez o vento, fez o carro ficar leve e o vento fez o carro rodar. Eu rodei, 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 segurando no volante e parei de frente para Goiânia ainda. Parei de frente com o carro ligado. Passou uns 2 carros, fez assim para mim, perguntou se eu estava bem. Eu fiz assim, mas assim, eu estava tremendo inteira. A sensação é assim de que eu passei pertinho da morte. Porque eu pensei, vou capotar, vou cair na ribanceira, o carro que está vindo atrás vai me arrebentar. A gente pensa 1000 coisas em um segundo, né? E aí o carro parou. O que eu fiz? Eu pensei, volto para Anápolis, vou para Goiânia. Fui. Segui devagarzinho, do lado direito ali, quase no acostamento, a 40 por hora, 60 por hora. Cheguei em Goiânia. Minha orientadora disse que eu estava branca, igual um fantasma, que parecia que eu tinha visto um fantasma. O que aconteceu depois, gente? E até hoje acontece, de vez em quando.
Se eu estou numa BR, numa rodovia, e começa a chover, as minhas pernas formigam. Eu tenho uma tensão muito maior. Por quê? Porque eu passei por uma situação estressante, por uma situação traumática. Então, quando eu enfrento, mas aí a minha orientadora falou algo interessante. Ainda bem que você continuou. Se você tivesse voltado para Anápolis, entrado dentro de casa chorando, eu quase morri, nunca mais eu vou, você não ia conseguir nunca mais pegar a BR de novo, você nunca mais ia conseguir vir para cá, para Goiânia de novo. E realmente, tem gente que dirige para todo lado, mas não dirige em determinada direção, em determinada rodovia, porque já sofreu alguma coisa ali naquele lugar. Então, o medo pode ser em relação às condições climáticas, que foi o caso do exemplo que eu acabei de dar. E por último, em quarto lugar, o medo pode estar relacionado a um aspecto pessoal. Que aspecto pessoal pode ser esse? A pessoa tem medo de não dar conta de ter uma reação rápida, ela tem medo de atrapalhar o trânsito, ela tem medo de sofrer um acidente, de sofrer uma lesão. Aí deixa eu passar as tabelas que existe aqui. A pessoa tem medo de ferir alguém. E por último, que a gente já conversou sobre isso, a pessoa tem medo de ser criticada por outras pessoas. Então, olha só, 4 relações do medo: relação à via, relação ao veículo, relação às situações climáticas ou condições meteorológicas e, por último, aspectos pessoais. Então, esse artigo mostrou para a gente que existem vários fatores que podem estar, portanto, ligados ao medo de dirigir. Vamos para as considerações finais do artigo. O objetivo deles era, portanto, fazer essa avaliação, essa análise das pessoas com medo de dirigir, e eles acabaram verificando que as pessoas que têm medo de dirigir primordialmente se preocupam com, a gente percebe que são o quê? Manifestações da própria ansiedade, elas se preocupam com condições da via e do veículo e as questões relativas ao meio social. A preocupação com do que o outro vai pensar, do que vão dizer de mim no meio da rua, se vão me xingar, se vão me atrapalhar. E aí, o que se faz quando tem uma pessoa que tem um relato de medo? Tratamento. Indicação seria a intervenção terapêutica com estratégia voltada para o tratamento do medo de dirigir. Bom dia. Nos estudos realizados a respeito do perfil dos motoristas que eles fizeram, eles perceberam que o medo também pode ser por parte de uma hostilização recebida pela família, sabe? Talvez não exatamente verbalizada, mas um olhar por parte da família, por parte do cônjuge, uma pressão. Isso também pode intervir como um aspecto emocional que altera o comportamento de dirigir. São, portanto, pessoal, vários aspectos que a gente encontra relacionados ao medo de dirigir. O que ficou claro, espero que tenha ficado claro, é que o mais importante é que existe tratamento para isso, que existe condição de uma pessoa, se ela quiser. Primeira coisa que eu pergunto quando uma pessoa me procura na clínica é se ela quer. Eu não vou conseguir, é muito difícil. A primeira coisa que eu pergunto, você quer? Pronto. Se você quer, é o primeiro passo para você conseguir. Então, nós vamos conseguir. Eu não conseguiria sozinha, como profissional. Não teria como eu intervir, fazer um passo de mágica, uma reza
e você sarar. Não, mas a partir do momento que a pessoa quer se ajudar, ela quer se tratar, pronto, metade do caminho foi andado. Então, primeiro passo, a pessoa querer, né, vencer esse obstáculo, vencer essa barreira, esse medo e buscar tratamento para isso. Eu vou mostrar para vocês um outro texto que nós não vamos ler porque já está acabando o nosso tempo, mas só para vocês terem uma ideia, depois eu posso socializar esse texto com vocês. Tá aqui na internet. Uai. Mulheres com medo de dirigir. Aí vai falar especificamente um artigo que fala da mulher dirigir e vai falar dessa questão de gênero também nesse artigo, alguns fatores que influenciam mulheres que já têm a carteira e apresentam medo de dirigir e outras que não conseguem tirar a carteira por causa do medo de dirigir. Então, é um artigo que fala tanto de gênero quanto de medo de dirigir também. Não dá tempo da gente conversar sobre o artigo todo, mas eu vou colocar para vocês nas plataformas, tanto no AVA quanto no Liceu, para vocês terem acesso a esse artigo e dar uma lidinha nele, que também é muito interessante. Tá ok? Vou voltar a tela aqui. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula e eu quero perguntar para vocês se ficou claro, se ficou alguma dúvida, se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o tema que nós debatemos hoje. Tati, quando você fala que, na verdade, quando você falou nas primeiras aulas de psicologia do trânsito, que toda a nossa individualidade, né, da vida fora do trânsito é trazida para a vida dentro do trânsito, fica muito mais fácil de entender tudo que acontece, por que as pessoas se comportam da maneira que se comportam no trânsito, né? Uhum. Essa questão da mulher mesmo, a mulher ela é invalidada em todos os aspectos da vida dela, na maioria dos momentos da vida dela, então no trânsito não ia ser diferente. Eu não vejo, infelizmente, como que isso seria. Mas é só isso mesmo, eu consigo entender muito melhor o trânsito hoje por conta dessa comparação que você fez, que de fato é de fato isso mesmo. Até me observando no trânsito eu vejo dessa forma. E eu vejo que melhorando também no trânsito eu consigo melhorar na minha vida particular. Interessante, né? A questão do controle, né? A partir do É, momento que a gente tem consciência, nós podemos ter controle de algumas situações. Se exatamente. depende da gente. E aí, Josué, quando você fala que é difícil pensar como que poderia melhorar o aspecto da mulher no trânsito, do respeito à mulher no trânsito, ou em outras áreas, estamos engajados nessa luta. A gente tem visto que é uma luta, passos de formiguinha, É. mas hoje, apesar de ainda ter preconceito, a gente sabe que é melhor do que já foi, né? Hoje a mulher Então, pode dirigir, né? Antigamente nem podia. hoje a mulher pode votar, antes ela não podia votar. Antes a mulher não podia ocupar algumas funções que ela ocupa hoje. Nós vamos ter essa conversa mais aprofundadamente no dia que nós falarmos sobre gênero e trânsito. Pessoal, vou encerrar esse link aqui. Daqui 5 minutos, 10 horas em ponto, eu chamo vocês para a gente conversar sobre o estágio em psicologia escolar, tá bom? Show. Um beijo, até daqui a Beijo. pouquinho.